Fala, meu amigo, minha amiga, tudo certo? Como é que você tá? Nesse canal aqui eu trago um vídeo por dia e em cada vídeo a gente fala sobre um capítulo da Bíblia, tirando algumas reflexões importantes, né? Para que a gente se aproxime mais de Deus. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês, então é um devocional, né? Sobre Filipenses 3. Filipenses é um livro extremamente incrível, escrito pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. É um livro que em todo tempo você vê a alegria que Paulo fala, a alegria, independente da sua situação externa, que ele estava preso, que ele estava sendo chicoteado, que ele estava sofrendo, mas ainda assim a gente pode sentir a alegria e o amor dele por Jesus Cristo, que excede tudo que está do lado de fora. Só isso importava para Paulo, a sua comunhão com Cristo, só Cristo importava para Paulo. E mesmo em uma situação muito ruim, ele ainda se preocupava com os irmãos, ele escrevia cartas para várias igrejas em várias cidades. E aí essa cidade aqui de Filipos, Paulo está falando com os irmãos e se alegrando muito porque eles estavam seguindo Cristo, estavam tendo fé. E nessa carta aqui, nesse capítulo, a gente pode tirar algumas conclusões muito interessantes sobre como a gente deve seguir o Senhor, sobre o que realmente importa na nossa vida, sobre deixar coisas para trás, sobre seguir em frente, olhando para o alvo, qual é o alvo, qual é o nosso objetivo. Fiz algumas anotações aqui muito importantes, espero que faça sentido para você, tá? Ele começa aqui, o capítulo 3, Filipenses 3, falando, né? Meus irmãos, se alegrem por estarem unidos com o Senhor. É daí que a sua alegria tem que vir, né? De estar unido com o Senhor. E aqui ele fala, né? Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida em que temos comunhão com Jesus Cristo, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas. Então, o que ele está falando aqui, né? Ele está falando, cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros. Cachorros aqui, cachorros, na verdade, era um termo que judeus usavam para chamar pessoas sem fé. Pessoas sujas, impuras, né? Os ímpios, os gentios. E aqui Paulo inverte a situação. Paulo está chamando os judeus que acreditavam em Jesus, mas queriam colocar coisas a mais, né? Critérios a mais para ser salvos, além da graça, além da fé em Jesus Cristo, porque a Bíblia ela dá muita ênfase que a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo e não por suas obras, né? Você não merece a salvação, não é por seu mérito, mas sim uma graça de Deus. E aqui Paulo está chamando esses caras de cachorros, né? Então ele está invertendo esse chamado. Os judeus chamavam os impuros de cachorros, aqui ele está chamando os judeus de cachorros, porque os judeus eles estavam falando que tá, beleza, você precisa ter fé em Jesus Cristo para ser salvo, mas você precisa fazer isso, isso e isso, mas você precisa dar atenção para cerimônias religiosas. E aqui Paulo diz que não. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos pela nossa união com Jesus Cristo. Então a gente coloca a nossa confiança em Jesus Cristo, na fé, no Espírito Santo, e não em cerimônias religiosas, como a circuncisão, né? Aqui ele fala de cortar o corpo, no caso ele está falando aqui da circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu ainda tenho mais motivos para pensar assim. Então por que Paulo está falando isso? Paulo, ele era um seguidor da lei, né? Antes dele ser cristão, antes dele começar a seguir Cristo, Paulo, ele era um fariseu, né? O fariseu, na época, era um grupo de pessoas que eram muito respeitadas, eram conhecedores da lei, eram doutores da lei, chamados assim, né? Então, eles conheciam tudo do Antigo Testamento, né? Que é a Torá. E eles viviam debaixo daquela lei, seguindo regras, cumprindo coisas. E Paulo, aqui ele fala, né? Que se fosse para... se
fosse para ser salvo por meio desse currículo espiritual, que é ser fariseu, ser cumpridor da lei, ser respeitado, Paulo ele tinha muita propriedade nisso, mas aqui, mesmo tendo esse currículo espiritual, ele fala que não é por meio disso que nós somos salvos. E aqui ele dá, né, o seu próprio currículo aqui para a gente ver que ele tem propriedade nisso que ele está falando. Ele foi circuncidado quando tinha 8 dias de vida, ou seja, ele cumpria a lei desde os 8 dias de vida, desde o início. Ele é um israelita de nascimento, então ele não foi um agregado na fé, não, ele era realmente de sangue, né? Da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é uma tribo de elite, né? É a tribo que veio o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, como eu disse, né? Era um doutor da lei, reconhecido, respeitado, e era tão fanático que persegui a igreja. Então é isso que ele fala que a gente precisa ter cuidado. Muitas vezes cerimônias religiosas, costumes da igreja distorcem a palavra de Jesus Cristo, que é do amor, da fé, da salvação. E claro que tem a justiça, né? Mas nunca do ódio. E muitas vezes a religiosidade, ela nos traz isso do ódio. Muitas guerras, elas são travadas por aí, não por conta do que Jesus Cristo pregava, mas sim pelo ódio, pela religiosidade, por padrões de igrejas, por costumes que seres humanos criaram e não o que Deus queria para nós. E Paulo, através da igreja da época, perseguia Jesus Cristo. Né? Se fosse para seguir costume de igreja, foi assim que Cristo foi crucificado, por conta dos costumes, né? Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Ou seja, Paulo era irrepreensível sobre isso e do mesmo jeito Paulo fala que isso não vale de nada. Olha só, aqui em Filipenses 3:7, ele diz, no passado, essa parte aqui é muito famosa da Bíblia, né? No passado todas essas coisas valiam muito para mim. Ou seja, todos esses costumes, todos esses rituais, todas essas coisas religiosas, valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo completa perda, ou seja, tudo não tem nenhum valor comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Cara, então Paulo ele fala que você ir à igreja é muito importante, você ter a sua religião é muito importante, você cumprir regras, né? Você ser obediente a Deus, tudo isso é importante. Só que Paulo fala que perto de conhecer a Cristo, tudo isso não vale de nada, tudo isso é pequeno demais, toda religiosidade é insignificante perto de conhecer a Cristo, que é o centro. A partir do conhecer a Cristo, igual diz a Bíblia, tudo é acrescentado, as coisas acontecem, os seus hábitos se transformam, a sua vida se transforma, os seus costumes se transformam. Então tudo é perda comparado a conhecer Jesus. E é isso que Paulo fala aqui, né? Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. A Bíblia fala também que o mesmo poder que Deus ressuscitou Cristo, né? O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo é o poder que habita em nós através do Espírito Santo. Então nós temos poder, mas nós só temos esse poder a partir do conhecer Jesus Cristo, né? De ter essa experiência, de ter fé realmente. E a partir disso você é transformado. Se você não foi transformado, se você vive a sua vida da mesma forma, você não tem verdadeiramente fé em Jesus. Você não teve um encontro com Jesus. Você não conhece Jesus Cristo. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte. Muitas pessoas só querem bênçãos, né? Mas poucas querem tomar o sofrimento de Cristo na cruz. Poucas pessoas querem morrer na cruz junto com Jesus. Porque a partir do momento, olha só, que a gente morre com Jesus na cruz, com a esperança que eu mesmo seja ressuscitado com ele. Então, Cristo morreu na cruz, nós morremos na cruz com Cristo para que sejamos ressuscitados com ele. E agora Cristo habita em você, né?
E aqui Paulo ele vai falar agora sobre a corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Essa parte aqui é muito interessante também, porque Paulo, esse cara cheio do Espírito Santo, que plantava igrejas, que discipulava pessoas, mesmo em uma situação horrível, Paulo não tinha dinheiro, Paulo não tinha mordomia, Paulo estava preso, Paulo estava em uma situação ruim, mesmo assim cumpria a missão que Cristo deu a ele. Mesmo assim ele focava no alvo, mesmo assim ele continuava correndo para conquistar o prêmio. E ele falava, mesmo sendo esse cara cheio do Espírito Santo, que é inspiração para nós, ele diz que não estou querendo dizer que já consegui tudo, que sou perfeito. Paulo não era perfeito. Isso é muito importante porque a gente nunca deve se acomodar espiritualmente. Às vezes você acha que você é o santarrão, que você faz coisas boas, que você vai na igreja toda semana e que assim já está ótimo. Mas não, a gente sempre tem que ter fome, sempre tem que ter sede, sempre tem que se arrepender porque nós pecamos diariamente. Esses dias eu estava lá na igreja e aí o pastor ele estava falando, né? Estava orando e tudo mais e falou que esse era um momento para que a gente pudesse se arrepender dos nossos pecados, para que a gente pudesse pedir mais fome, mais sede de Deus, para que Deus pudesse nos avivar. E aí, nesse momento, eu pensei o seguinte, assim, eu pensando assim, né? Hoje eu não me lembro de ter pecado, hoje eu li a palavra, hoje eu tive muita fome e sede por Deus, hoje eu chorei lendo a palavra, louvei. Eu acho que assim tá tranquilo. Eu acho que eu não tenho que me arrepender aqui. Eu acho que nesse momento eu não preciso buscar mais sede e fome de Deus. E aí eu pensei isso. E aí eu tô ali, o pessoal orando em minha volta e tudo mais, pessoal chorando ali aos pés de Jesus, ajoelhados e tudo mais, e clamando. E aí me veio, né, eu caí na real e pensei, meu Deus, quão miserável eu sou de pensar que assim já tá bom. A gente nunca pode se acomodar espiritualmente, a gente sempre precisa de mais fome, sempre precisa de mais sede, a gente sempre precisa se arrepender. Eu comecei a pensar nas coisas, pensar e me sentir muito mal. E aí eu comecei a orar, me arrepender, ajoelhar e falar, essa fome de sede nunca é o suficiente. E nós sempre seremos pecadores. Mesmo que você, na visão de muitos, você seja uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem de forma social, nós somos pecadores, nós somos completamente dependentes da graça de Deus. E a gente sempre deve buscar. Se Paulo estava falando que ele ainda não tinha conseguido tudo, ainda não era perfeito, quem dirá nós? Quem somos nós na fila, né? E o que é esse prêmio? Porque ele continua a correr para conquistar o prêmio. Logo em seguida aqui ele fala, né? Uma coisa eu faço, esqueço tudo aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Isso é muito interessante também. Então, olha só, primeiro Paulo fala que ele perde tudo. Ele fala que joga tudo no lixo, que tudo é lixo comparado a conhecer Jesus. Então, primeiro é a gente perder. Primeiro é a gente parar de se parecer com esse mundo, de aceitar o que esse mundo julga como válido, julga como importante. As coisas desse mundo não são importantes. A gente precisa considerar essas coisas. Claro, a gente faz coisas que nos agradam nesse mundo porque a gente vive nesse mundo, né? Mas a gente precisa entender, a gente precisa ter a consciência que a gente é filho de Deus, a gente não faz parte desse mundo mesmo estando nesse mundo de passagem. Então a gente deve considerar as coisas desse mundo como lixo perto de conhecer Jesus. Conhecer Jesus é a coisa mais valiosa e todo o resto é inútil perto disso. Então, primeiro, a gente tem que estar pronto para perder as coisas desse mundo. E depois, para correr. E é correr olhando para frente, não é correr olhando para trás. Seja para coisas boas ou ruins que aconteceram no seu passado, a gente não deve se gloriar pelas coisas boas, porque isso pode ser motivo para você se acomodar espiritualmente, como eu estava achando. Não pequei hoje, tive fome essa semana inteira, jejuei, tive fome de Deus, assim tá bom.
Muito perigoso, a gente não deve olhar para trás. Seja para coisas boas, para que você não se glorie e se acomode, seja para coisas ruins que podem te travar, que podem te causar medo, culpa. Um sentimento ruim que não é de Deus. Deus não é o acusador, né? O acusador é o diabo. Então, tudo aquilo que te traz culpa não vem de Deus. Claro, você precisa se arrepender, sim. Mas Deus não vai ficar colocando o dedo na ferida para que você continue se sentindo mal. Ele quer que você se arrependa e pronto. Olha para frente, corre, sempre olhando para o alvo. Eu escrevi aqui, né? Até uma frasezinha aqui. Um corredor não olha para trás, né? Porque isso o atrapalha. Porque a sua identidade não está no passado, a sua identidade está no alvo, está naquilo que você está olhando. O que você está olhando? Se você está olhando para Jesus, é lá que está a sua identidade, lá que está aquilo que importa e você vai correr, você vai caminhar olhando para aquilo, porque a sua identidade está naquilo. Deus nos criou imagem e semelhança. Se você está olhando para Jesus, a sua identidade está naquilo, não está no passado, não está nas coisas que aconteceram. É muito perigoso isso, porque a sociedade pensa que a gente é fruto das nossas ações, a gente é fruto das coisas que nos aconteceram. E às vezes quem tem um passado muito ruim vai achar que é um fracassado, vai achar que não consegue, vai achar que não pode. Ou às vezes quem teve sucessos vai se gloriar disso e achar superior aos outros, vai cair do mesmo jeito, é caminho da morte do mesmo jeito. O único caminho da vida é olhando para o alvo que é Jesus. Cara, como é que Paulo, na boa, como é que Paulo escrevia cartas assim naquela época na prisão, sem usar inteligência artificial? Como é que ele escrevia coisas tão incríveis? Cada versículo, cada linha da Bíblia que você lê é uma porrada. E o que é esse prêmio, meus amigos? Né? Continua a correr para conquistar o prêmio. O prêmio não é a salvação. A salvação, na verdade, é a linha de partida. A partir do momento que você tem fé em Jesus, você tem um encontro com Jesus, aí a sua corrida começa. A sua corrida não é em busca da salvação, não. A partir do momento que você tem fé em Jesus, você realmente tem fé e você começa a correr, você começa a ser transformado, a olhar para Jesus. Essa é a sua corrida. Em busca, qual é a sua busca? A busca é a vinda de Cristo. A busca é o dia em que Jesus voltará e o seu corpo será glorificado. Que você não terá mais esse corpo cheio de pecado, cheio de feridas. O seu corpo será glorificado assim como o corpo de Jesus. Essa é a promessa de Deus. É o dia que você ouvirá, né, o seu prêmio, a sua corrida, a sua linha final. É o dia que você ouvirá de Deus. Servo bom e fiel. É para isso que a gente corre. E aí ele continua falando, irmãos, continuem a serem meus imitadores, tal, e olhem com atenção para o alvo. E aqui ele fala, né? Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles, em outra versão, né, se você for pegar na versão Almeida, fala que o Deus dessas pessoas é o seu ventre, ou seja, os seus desejos pessoais. O Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Então ele está falando, tem muitas pessoas, né, que vivem assim, dessa forma, que elas têm como seus deuses os seus próprios desejos e elas podem parecer pessoas boas, mas elas só estão satisfazendo o desejo. A partir do momento que você não servir mais para ela, que você não puder ser útil de alguma forma, ela vai te descartar. Mesmo que ela seja educada, gentil, ela só é isso, esperando gentileza e educação em troca. Se você é filho de Deus, você faz o bem sem esperar nada em troca, você é servo, você considera os outros superiores a você, sem esperar nada em troca. Se os outros serão educados ou não com você, não importa, você vai ser. Agora, pessoas que têm como Deus seus próprios sentimentos, sua própria satisfação, elas vão esperar algo em troca, senão não faz sentido, né? A gente só vive a vida dessa forma porque a gente tem um Deus que ele é suficiente. A gente não precisa de mais nada, a gente não precisa
que os outros nos tratem bem. Não, Deus é suficiente. Entende? E aqui, ó, em Filipenses 3:20, Paulo ele faz mais um trocadilhozinho. Paulo era cheio dessas, né? Ele fala, mas nós somos cidadãos do céu. Estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará nosso corpo fraco e mortal e fará que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Quando Paulo fala, nós somos cidadãos do céu, por que ele está falando isso? Filipenses, né? Filipos era uma colônia romana, então eles tinham a cidadania romana. E naquela época, ser cidadão romano era algo top, era um título. E eles se vangloriavam, né, de ser cidadãos romanos. Mas aí Paulo fala, o que importa não é que vocês são cidadãos romanos, vocês são cidadãos do céu. Essa é a identidade de vocês. Não importa o que o mundo diz que você é, não importa. Você é filho de Deus, tá? Não importa a sua profissão, não importa o que a sua esposa diz que você é, o que os seus amigos, o que o seu pai, o que a sua mãe pensa de você, você é filho de Deus. E essa é a sua identidade. Não troque ela por nada, por nenhuma outra nesse mundo, porque as coisas nesse mundo variam muito rápido e não vale a pena. E é assim que finaliza Filipenses 3. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Filipenses 4. Muito obrigado por você ter assistido, que Deus te abençoe. Tamo junto.